Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo Marcelo Saldanha, que é presidente da ADEME e que vai falar sobre o Salão da ADEME Alagoas 2022. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Contextualizando. Bom, o Salão da ADEME 2022 está ali na Orla de Pajuçara desde a quinta-feira, dia 6, né? E vai até o dia 15. O que é que vocês têm de atrativo, assim, atrativo principal nesse ano? Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. A gente montou uma estrutura enorme ali, Flávio, na beira-mar da Pajuçara. Essa estrutura tem ar-condicionado, tem manobrista, tem várias construtoras expondo seus lançamentos e também alguns parceiros, como tem uma concessionária de veículos, tem a Federação da Indústria, Sebrae, e tem uma área também para alimentação. Então, é toda uma estrutura montada para dar um conforto para quem vai acessar e ter ali à disposição os maiores lançamentos do mercado de médio e alto padrão. E qual o horário de funcionamento, Marcelo? O horário de funcionamento começa de 5 horas da tarde e vai até às 10 horas da noite, durante o período normal de semana. Quando nos feriados e finais de semana, a gente mudou um pouco esse horário, certo? Então, o horário vai de 10 horas da manhã até às 6 horas da noite. E qual é a expectativa de vocês em relação aos eventos anteriores? O evento anterior, a gente comercializou na faixa de 60 milhões de reais de imóveis. A ideia da gente é que a gente vai conseguir um pouco mais, avançar um pouco mais, para chegar na faixa a meta da gente é chegar na faixa de 80 milhões para o evento. O evento vai acontecer durante 10 dias, a gente vai deixar ali o evento à disposição do público maceioense, quer dizer, durante um período grande. A gente vai entrar em contato com os hotéis, bares e restaurantes também, para também incentivar que o turista vá conhecer também, porque a gente tem muito movimento também de compra de imóvel para as pessoas que vêm a Maceió e que gostam da cidade. A cidade é muito interessante, é segura, tem atrativos enormes, e esse público investidor aqui da segunda moradia também vem e faz negócio com a gente. E são quantas empresas que estão participando, estão expondo? São 8 grandes construtoras que estão expondo, mais os parceiros, e são cerca de 12 a 15 empreendimentos que estão sendo lançados lá no evento. Em termos de faixa, de padrão, vamos chamar assim, social? Vai de apartamentos na faixa de 400 mil até 3, 4 milhões. Né? A gente tem um lançamento grande também que vai ser feito lá de alto padrão, que talvez ultrapasse até esse valor. Mas são apartamentos, são casas, são loteamentos, quer dizer, tem uma variedade grande. Tem apartamentos pequenos também, de 2 quartos, apartamento de 1 quarto, sala, como tem apartamento beira-mar. Então, você vai conseguir ter uma variedade grande de produto. E estão concentrados tudo num local só. Né? Facilita para a pessoa que vai ter o acesso ao salão e ter acesso a todos esses produtos. A gente tem uma ideia. Hoje, um imóvel varia um preço médio a partir de quanto e até quanto aqui em Maceió? O preço metro quadrado, mais ou menos, varia de 10 mil reais até 20 e poucos mil reais na orla. Né? Esse valor do metro quadrado aumentou um pouco porque a gente teve um aumento grande no valor dos insumos. Né? No primeiro momento, Flávio, isso não foi repassado, porque a gente tinha um estoque de imóveis prontos que a gente não repassou totalmente esse aumento, mas agora, como praticamente a gente não tem mais imóvel pronto em Maceió, todos os imóveis hoje estão em construção ou estão sendo lançados, e aí esses lançamentos realmente eles têm que custear esses valores que foram aumentados. Então, esse metro quadrado aumentou um pouco, não foi o aumento todo que deveria ter por conta do aumento dos insumos, mas uma parte disso aí foi absorvida para o valor do metro quadrado dos apartamentos. Bom, eu acredito que praticamente todas as pessoas que adquirem imóvel, quase todas, buscam financiamento ou diretamente com a empresa que está comercializando ou através de uma instituição bancária. Isso. Vocês vão dar essa oportunidade a quem visitar esse salão da ADEME desse ano a fazer lá mesmo o seu financiamento? Sim, a gente tem a Caixa Econômica, é parceira sempre dos eventos da ADEME, ela vai estar com um stand lá no evento, e se você tiver um imóvel que possa ser financiado pela Caixa Econômica, o contrato pode ser rodado lá mesmo. Certo? Então, dependendo do imóvel, se ele está sendo financiado através da Caixa Econômica, você pode negociar toda a parte de documentação e ver essa parte de simulação toda lá no evento. E quem quer fazer um negócio direto com a empresa,
a construtora? Aí vão estar lá os donos das construtoras, vão estar os corretores que são vinculados às construtoras, então você faz a negociação lá mesmo. Então, condição especial de compra vai estar lá no salão, então você tem que aproveitar que vão estar todas as construtoras lá e você comparar o produto que você quer e você fazer a negociação diretamente já no evento. Presidente, como é que está a questão dos recursos financeiros? As empresas construtoras, elas têm conseguido, no mercado, conseguir dinheiro, obter dinheiro para bancar esses empreendimentos? Tem sim, porque diferente de outros tempos, a gente viu o seguinte, que todo o estoque das construtoras foi vendido. Então, as construtoras estão muito capitalizadas. E os lançamentos que foram feitos, grande parte do lançamento também já está vendido. Então, os imóveis que estão sendo construídos em Maceió já são imóveis que já contam com o recurso por conta da quantidade de vendas que foram feitas e porque também geraram caixa do estoque que tinha, que praticamente sumiu no estado. Então, a gente só tem hoje imóveis em construção e em andamento. Então, houve uma capitalização grande das construtoras e elas estão realmente muito seguras em concluir as suas unidades. E qual é a sua avaliação, Marcelo, sobre o mercado imobiliário, o atual momento do mercado imobiliário aqui no estado? Flávio, tanto no mercado imobiliário do estado como nacionalmente, foi um contrassenso. A gente achou que ia diminuir a quantidade de vendas por conta da época de pandemia para cá, mas foi o contrário. A gente teve um ano de 2021 excepcional. O ano de 2021 foi o melhor ano do mercado imobiliário de todos os tempos, tanto nacional como local. E 2022 está sendo um ano muito parecido com o ano de 2021. A gente não conseguiu chegar no nível do ano 2021 por conta da quantidade de vendas do Casa Verde e Amarela. O programa Casa Verde e Amarela sofreu um abalo grande do ano passado para cá, mas o governo viu esse problema e já tomou medidas para melhorar a venda do Casa Verde e Amarela. Então, esse semestre a gente espera um aumento enorme de vendas por conta de algumas medidas que foram feitas. Uma das medidas é a inclusão de você poder deixar o recurso do FGTS como abatendo o valor da prestação. Isso aí é muito importante. Também a mudança também do financiamento de 30 para 35 anos. E também aumento de subsídio. Então, foram 3 frentes de atuação que eles fizeram que conseguiram alavancar novamente Casa Verde e Amarela. Então, além das vendas do mercado imobiliário comum, que foram um pouco abaixo do ano passado, mas a gente vão ser compensadas pelo Casa Verde e Amarela. Então, a ideia é que esse ano seja tão bom quanto o ano 2021. Como é que você explica, num país como o Brasil, que a gente fala tanto em crise econômica, crise financeira, o povo não tem dinheiro, e o mercado imobiliário, que não tem só imóveis baratos, né? Tem também imóveis de alto padrão e as vendas, como se diz no popular, bombando. Qual é a sua explicação? Talvez seja por conta do nível de emprego que a gente esteja, né? A gente teve um aumento grande do volume de empregos gerados nos últimos tempos. A gente está com o desemprego a menos de 10%. Quer dizer, eu acho que isso também influencia um bocado, né? As taxas de juros também são taxas de juros interessantes, porque a gente tem uma taxa Selic que aumentou, está em 13,25, se eu não me engano, mas os juros de financiamento eles têm um teto, porque são financiados pela poupança. Então, uma parte do financiamento que é vinculada à poupança, ela não pode ultrapassar 6%. Então, você tem taxas de juros na faixa de 9%, enquanto você tem uma taxa de Selic de mais de 13%. Então, é muito vantagem você financiar o seu imóvel, porque você está pagando financiamento menor do que você teria de recurso aplicado num banco ou numa instituição bancária. Bom, vamos agora a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta, continuando a conversa com Marcelo Saldanha, ele que é presidente da ADEME, a Associação das Empresas no Mercado Imobiliário de Alagoas. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando aqui pela TV Pajuçara. E hoje aqui comigo, Marcelo Saldanha, presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas, que está conversando sobre o Salão da ADEME Alagoas, que começou no dia 6 e vai até o dia 15, ali na orla de Pajuçara. Marcelo, uma coisa que pouca gente entende, como é que toda aquela pandemia que a gente viveu, não sobreviveu, não é quem está contando a história porque sobreviveu. E o mercado imobiliário, surpreendentemente, né, teve resultados extraordinários. Qual é a sua explicação? Bom,
Primeiramente, a gente teve uma diminuição da taxa de juros da Selic muito alta. A gente teve um período aqui no país que a gente estava com a taxa de juros a 2%. Isso fez com que movimentasse muito não só o mercado imobiliário, movimentasse o mercado financeiro, mercado de produção geral. Muita gente tirou o dinheiro, o recurso estava aplicado, para aplicar em produção. Isso desenvolveu muita coisa no país e passou a ser muito atrativo a parte de financiamento bancário das unidades. Então, a gente teve um aumento muito grande na procura, que já era uma procura represada. A gente tinha um movimento represado de compra de imóveis, que em 2021 esse movimento estourou, tanto com a taxa de juros, uma baixa taxa de juros, como também pela procura. O movimento de pandemia também teve toda aquela coisa que muita gente resolveu migrar de uma situação que era um pouco precária para uma situação melhor, porque ficou mais tempo em casa, dentro de casa. Viu que tinha necessidade de um local para trabalho, viu que tinha necessidade de um apartamento maior, ou uma área de lazer. Muita gente saiu de apartamento para ir morar em casa, né? Então, teve toda uma movimentação imensa do mercado imobiliário da época da pandemia até agora. Esse movimento ainda não arrefeceu, né? A gente teve um ano 2021 realmente muito forte, e esse ano também é um ano que está sendo bem parecido com o ano de 2021, que a gente tem uma continuidade aí na procura dos imóveis. Uma coisa interessante também é que no auge da pandemia, né, quando a gente ficava realmente preso em casa, muita gente optou por trocar o seu apartamento aqui em Maceió, por exemplo, por um pequeno pedaço de terra no interior, um sítio, uma chácara, uma coisa desse tipo. E fazendo uso, inclusive, da opção do trabalho remoto. Essa tendência ainda continua ou não? Eu acho que em algumas profissões essa tendência vai continuar. A gente vê que na área jurídica, muitos profissionais dizem que o home office, inclusive, traz uma produtividade melhor até do que o trabalho tradicional. Então, muita gente se desloca para uma área mais longe um pouco da cidade, fora um pouco do burburinho, uma área mais calma, né? Consegue trabalhar e produzir da mesma forma que é dentro da cidade. Quer dizer, é um movimento que eu acho que continua. Uma parte desse movimento vai se extinguir, porque tem algumas profissões que realmente o trabalho, a parte presencial é muito importante, mas algumas profissões que não têm tanto essa necessidade da parte presencial, realmente criou um movimento imobiliário, até assim pode dizer, diferente, né? Que as pessoas se afastaram um pouco das grandes cidades para áreas mais tranquilas e que apresentam uma qualidade de vida melhor, né? Outra coisa interessante é que a gente tem observado aqui em Maceió, que algumas empresas têm adquirido prédios pequenos e já antigos, né? Às vezes compram 2, 3, uns vizinhos aos outros, derrubam para fazer outros prédios mais modernos, mais amplos. Como é que se explica isso? O que acontece é o seguinte, é que esses prédios são prédios muito antigos. Então, esse prédio muito antigo já não tem a mesma comodidade, a mesma infraestrutura de um prédio atualizado. Você vê que tem muitos prédios pequenos, caixão, que não tem elevador, já não tem uma adequação correta com relação à segurança do corpo de bombeiros. Então, ele tem toda uma situação mais precária. E estão em áreas valorizadíssimas. Então muitos deles estão dentro da área de Ponta Verde, Jatiuca. Então, o que acontece? As pessoas trocam um apartamento que não está com uma condição muito boa, incorpora e consegue ter uma unidade maior e melhor, inclusive, mais segura, mais moderna, dentro de um prédio que tem um condomínio mais barato. Então, tem todo um benefício aí, é um ganha-ganha. As construtoras ganham porque incorporam áreas nobres que antes a gente não pensaria que teria a disponibilidade, porque já teria uma unidade construída dentro do terreno. E aí consegue demolir e construir unidades mais modernas e em condições favoráveis tanto para a construtora como para quem está oferecendo seu imóvel para incorporação. E qual é a tendência do mercado em relação ao futuro? O que é melhor para quem está querendo investir em imóveis? Não digo não apenas investir no imóvel para morar, mas eu digo para investir mesmo e futuramente obter algum lucro com a comercialização desse próprio imóvel. Qual é a tendência aqui em Maceió? Olha, o que a gente viu foi o seguinte, é que muita gente migrou da parte alta para a parte baixa de Maceió. Esse movimento parece que consolidou. Então, a gente teve uma valorização muito grande nas áreas de Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca, e despontou também a área próxima ao shopping, ao Parque Shopping.
aquela área imensa que está ali, que tem um corredor de transporte, aquela área ali já tem previstas vários lançamentos naquela região, inclusive algum hospital também, centro comercial, tem várias situações ali que estão acontecendo junto ao Parque Shopping, que ali está sendo uma área grande para investimento e futura moradia. A gente vê também em Maceió que tem um movimento grande com relação ao turismo. A gente aumentou muito, Maceió está uma cidade muito atrativa com relação a isso. A gente vê, seria interessante até ver, o governo tem incentivado isso com baixa de ICMS do combustível, tem incentivado que novas rotas apareçam. A gente tem visto que tem alguns voos que estão acontecendo com mais assiduidade com relação aqui. E está trazendo um movimento turístico muito grande. Esse movimento turístico também traz a segunda moradia. Então, muitos lançamentos estão sendo voltados também ao turismo. É o apartamento quarto-sala, é o que apresenta várias comodidades também de serviços e de apoio ao turista, né? Ô Marcelo, e qual tem sido o impacto, ou qual foi o impacto daquele problema ali no bairro do Pinheiro? Pinheiro e adjacente, e outros bairros ali daquela parte alta de Maceió, com relação ao mercado? O impacto do problema da dissidência do solo ali é que uma parte do pessoal migrou para apartamentos na parte alta, de Benito Bentes, aquela região, e uma parte desse pessoal migrou para a parte baixa da cidade. Então a gente teve um adensamento maior, está tendo um adensamento maior em regiões de interesse como Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca. A gente vê que existe uma migração grande para essas áreas. Então, muita gente que tinha imóvel naquela área deixou de morar no Farol para morar na parte baixa da cidade. E aí, movimentou todo o mercado financeiro. A gente tinha um estoque de mais ou menos, aproximadamente 4 mil imóveis na época antes do problema da Braskem. E esses 4 mil imóveis praticamente foram todos vendidos em um período curto de 2, 3 anos. Esse estoque saiu da mão das construtoras e a gente vê que você tem pouco imóvel pronto nessa área baixa. A gente tem alguma coisa na parte alta que tem dificuldade de venda ainda por conta de o pessoal ainda ter um pouco de receio. Mas na parte baixa de Maceió você tem um aumento imenso do movimento do mercado imobiliário que aí ocasionou tudo isso, dessa parte de venda e de novos lançamentos. Então a gente está vendo um movimento de lançamentos realmente, porque a parte de imóvel pronto já está praticamente toda ela vendida. E qual é a expectativa de vocês com relação ao litoral norte? Litoral norte, quando eu falo, me vem logo a imagem, aquela região que a gente chama hoje de Milagres, né? São Miguel de Milagres e arredores ali. Ali é uma área que é uma área de expansão muito grande, né? Você vê que é uma área muito bonita, ela está se transformando numa área turística muito interessante, está chegando restaurantes, está chegando serviços que não tinha naquela região. Estão começando a agregar ali e você vê a quantidade de lançamento enorme, imensa ali. São lançamentos de todo tipo, tanto alto padrão como coisas mais simples, mas você vê que um movimento grande está acontecendo naquela região. E a tendência realmente é que aquela região se desenvolva muito nessa parte de tanto turista como a parte de segunda moradia de quem mora em Maceió. Muita gente em Maceió tem uma unidade em São Miguel dos Milagres porque, assim, por conta de todo o atrativo que tem em São Miguel dos Milagres, águas quentes, e toda uma área ali é muito agradável com relação ao turismo. O governo também está fazendo uma duplicação e vão construir uma ponte ali que vai diminuir o tempo. A distância. A distância distância e o tempo de percurso, que hoje você demora 1h30 mais ou menos para chegar de Maceió até São Miguel dos Milagres, mas você provavelmente depois de executado, você com 1 hora, você chega em qualquer destino naquela região ali. Então, tem toda aquela parte de praia ali, você vai ter uma acessibilidade melhor agora com essa nova avenida que está se fazendo. É uma ponte ali entre Barra de Santo Antônio, na chamada Praia do Carro Quebrado, e Barra de Camaragibe, exatamente do outro lado. Essa ponte aí, eu não sei como é que está o andamento disso, mas a previsão é que seja concluído isso e aí a gente tenha um fluxo maior, mais fácil também de Maceió até essa área de interesse de Milagres. Bom, muita gente, como você falou no começo da nossa entrevista, vem para Maceió, se apaixona e resolve adquirir um imóvel. Outros vêm, gostam, voltam com uma certa frequência, mas também investem para usufruir
de aluguel. Qual é o peso desse mercado, essa parte mais ligada ao turismo, no trabalho de vocês, nesse mercado? Olha, a gente tem visto um aumento grande nessa procura para o segundo imóvel, né? Principalmente depois da pandemia, a gente tem visto que muita gente realmente olhou com outros olhos essas cidades que são mais atrativas e que podem oferecer um local para trabalho remotamente. Então, a gente está vendo um aumento grande, Flávio. Eu não consigo dimensionar como é que está esse percentual aí, mas eu acredito que na faixa de 30% dos imóveis em Maceió são de procura de gente de fora. A gente tem também facilidades, por exemplo, eu tenho um voo para a Europa, que é praticamente um voo direto, né? A gente tem um voo que ele passa por Natal, se eu não me engano, mas é um voo que praticamente é só uma conexão em Natal, mas que chega a Lisboa. E você tem um público da Europa também que está começando a enxergar com outros olhos Maceió, né? Você tem hotéis chegando, você tem muita coisa vindo com a parte turística que também influencia no mercado imobiliário. Outra coisa, Marcelo, investir em imóvel para alugar é uma coisa boa? É um bom negócio? É um bom negócio. E você tem muito movimento hoje de aluguel que você pode pegar o seu imóvel e deixar através de sites, Airbnb, tem outros sites, né, de que você pode disponibilizar o seu apartamento e alugar ele com um apartamento de temporada, né? Então, existem muitos imóveis desses que foram comprados que estão sendo negociados como diárias de temporada que dá um retorno bom para quem investe, né? E o imóvel, você sabe que o imóvel é sempre a coisa mais segura, né? Você está ali com o seu bem físico, você não vai ter nenhum problema, né? Não tem como você comparar como um investimento qualquer que você faz, que ele tem altos e baixos. O imóvel não, ele está sempre ali, está sempre disponível, ele tem a sua renda, ele tem sua valorização natural também, além da renda, ele valoriza também. O imóvel que você comprou há 2, 3 anos, ele vai valer muito mais do que você comprou, do que atualmente ele vale, né? E, além disso, ele tem o rendimento do aluguel. Bom, vocês empresários há muito tempo vêm lutando contra as taxas para registro, para legalização de imóveis. O que é que vocês têm conseguido de positivo com relação a isso? Olha, o cartório daqui hoje, ele está atendendo muito bem a parte imobiliária. A gente tem tido também taxas que comparadas com as taxas do Brasil inteiro, as nossas taxas hoje são uma das mais baixas. Isso aí se deve a todo um trabalho que foi feito da ADM, junto com os cartórios e com o tribunal, para ter chegado no entendimento, para a gente conseguir viabilizar essa parte de registro cartorário, né? Que era muito caro, mas que chegou no meio termo aí, que hoje atende muito bem ao público em geral, que taxas não são tão altas, e também atende as construtoras. Quer dizer, hoje essa coisa está bem equalizada, sabe, Flávio? Outra coisa para a gente encerrar a nossa entrevista, fica à vontade na resposta em relação ao tempo. Vamos voltar a falar no início, abordar o mesmo assunto, no início da nossa conversa, que é o salão. Tá certo. O Salão ADM 2022, que está instalado ali na orla de Pajuçara, à beira-mar. E eu lhe pergunto como é que as pessoas podem ter acesso ao salão para participar e eventualmente adquirir algum imóvel, e aproveite para fazer as suas considerações finais. O salão de imóvel, a gente traz toda a comodidade para a pessoa visitar o salão. Então, a gente deixa manobrista, a gente tem uma área lá, uma das construtoras cedeu para a gente um terreno, para a gente colocar os automóveis, com seguro também, a gente tem um seguro que a gente paga para dar toda a parte de segurança às pessoas. Tem vigilância armada também, tem manobrista, quer dizer, você vai chegar com o seu carro na porta do evento, entregar a sua chave do seu carro para o manobrista e ficar à vontade no evento, na saída também. O manobrista vai entregar o seu carro na porta do evento, quer dizer, você tem toda essa comodidade, entendeu? E o evento tem ar-condicionado, ele tem uma área de lazer, tem um palco também que vai tocar uma música ao vivo, tem um lugar para alimentação também, o Gran Cru vai estar lá também, com um vinhozinho, alguma coisa, e vai estar todas as construtoras lá no evento. Então, você tem toda essa comodidade de transitar e fazer seu negócio. Ok. Você pode rever essa entrevista com o presidente da ADM, Marcelo Saldanha, no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina aqui. Tenham um ótimo final de semana.